Eu acho que aí é uma coisa. Exagero, sabe? A política é uma atividade humana interessante, ela atrai exageros, né? Exacerbos assim, afetivos. A linguagem é uma linguagem retórica, afetiva, a política é afeto, né? Há uma ideia de que política é razão, mas eu nunca vi ninguém expor a vida numa revolução por causa de razão. Exatamente. Como bem falava o Walter Benjamin, né? Quer dizer, a revolução é o reino de Deus na Terra. Né? Era nesse sentido que ele falava, você tem que mobilizar o afeto das pessoas para gerar nelas a pulsão de abrir mão da própria vida individual para poder realizar uma transformação coletiva. Né? Veja que a vida individual é uma realidade material, é real. Um dia vai morrer. E vão morrer logo, não é que a gente vai. Como é que a gente se dedica? Muita gente dedica a vida para algo que vai acontecer, que ele sabe que vai acontecer daqui a 200 anos, ele não vai usufruir. Ele está indo além da materialidade, ele está no afeto. Né? É que, na realidade, materialidade não é só o concreto. Materialidade é o real é mais que o concreto. E aí, realmente, o agir político é muito afetivo e ele atrai distorções. Né? Assim, a vida inteira eu ouvi isso na atividade política. Né? Atrai exageros. Isso de esquerda, de direita, identitário, não identitário, se atrai muito, evoca muito afetos intensos. Né? E que, às vezes, leva você a ter medidas e coisas que você nem pensa, que são exacerbadas mesmo, que são feitas. E hoje em dia isso está muito piorado, na minha opinião, porque o agir político virou espetáculo, né? Virou algo muito teatral. O agir político virou. Eu me lembro que isso começou na minha geração. A gente fazia as condutas, éramos ativistas jovens, para ocasionar fato político. A gente chamava de fato político. Nós queremos fato político. Fato político para nós era sair na Folha, na Globo. Não é razoável isso, né? Quer dizer, é óbvio que às vezes é importante se ocasionar, se você ter medidas ou atitudes que provoquem reação, mas isso não pode ser um mote contínuo, porque senão você esvazia a política de sentido. Ela fica um mero ato publicitário de condutas, isso esvazia de sentido. O significante se divorcia muito do significado aí. Né? O significado nunca é a notícia, é o evento, é o espetáculo. O espetáculo não é significado de nada. Né? Então, eu acho que então hoje em dia está muito propício a isso. Os mecanismos de comunicação, as formas veicularam muito isso, né? Você vê, por exemplo, essas figuras que os jovens criaram, tipo cancelamento, esse tipo de coisa, isso é típico de uma ação política do espetáculo, né? Quer dizer, isso gera distorções imensas, né? O falar assim, às vezes, num ambiente coletivo, na política, é um falar julgando o outro. Todo mundo virou KBG, né? KGB, perdão. Quer dizer, todo mundo quer ser o agente policial que controla. Tudo bem que tem que ter essas coisas na vida mesmo. Mas eu, por exemplo, nunca tive tesão de ser essas coisas no agir político. Acho que tem gente que gosta e deixa eles fazerem isso, não é minha praia, né? Então, tudo bem que vai ter, que a gente fizer a revolução, vai ter que ter os KGB mesmo. Eu não vou fazer isso, eu não vou investir meu tempo material de vida nesse tipo de coisa, que eu acho humanamente não é o melhor que você pode fazer da tua vida. Então eu acho que, mas hoje em dia todo mundo tem isso, né? Se interpreta, é um problema grave. Cidadania, cada vez mais, eu sinto que as pessoas estão deixando de entender cidadania como direitos e passando a entender como exercício do poder de polícia por cada um. Você vai no Farol Vermelho, por exemplo, outro dia, Estados Unidos é um lugar terrível para isso. Você entra um pouco sei lá, você desrespeita alguma regra de trânsito, às vezes bobamente, ou entra um pouco na faixa de pedestre, já tem 30 caras buzinando do lado. Quer dizer, todo mundo acha que cidadania é ser polícia. É realizar o agente político. Essa ideia de compliance que você tem no meio empresarial é transferir para a empresa privada o papel de ficar fazendo agenciamento de polícia das pessoas. Quem tem que fazer é o Estado. Eu sou cidadão, não sou Estado. E ser agente estatal não é exercício de cidadania. Exercício de cidadania é direitos que se opõem ao poder econômico e ao poder estatal. Né? Então, esse tipo de confusão, tudo é causado muito por causa dessa linguagem do espetáculo que a gente tem hoje. As pessoas estão mais preocupadas em tomar atitudes que chamem atenção, que mobilizem retoricamente, que apelem afetivamente, do que aprofundar o debate, do que sofisticar a compreensão da realidade, né? Do que formular, vamos dizer, propostas de horizonte mais complexas e mais longas. Né? Então, nós estamos
no meio dessa crise, né? E, obviamente, isso abre um espaço imenso para o surgimento da extrema-direita. A extrema-direita, ela é isso. A relação autoritária no campo epistemológico é a simplificação. É você simplificar. Esse ambiente propicia muito ideias simplificadas, propostas simplificadas. Quer resolver o problema de segurança pública? Mata bandido, ponto. Como se isso fosse resolver alguma coisa. Estão matando bandido no Brasil desde o Esquadrão da Morte da década de 70, só aumentou a violência brutalmente. Então, é evidente que esse tipo de proposta é muito simplista. Então, mas a existência de um ambiente do espetáculo gera simplificação, isso favorece a extrema-direita brutalmente, né? Porque eles são o espetáculo. Você pega os exércitos da SS, não são propriamente exércitos, as forças da SS marchando em Berlim, com aquelas tochas, não sei se já viram, aquilo é espetáculo. O nazismo se criou no espetáculo. Né? Todo imagético, né, Pedro? Todo imagético. Aliás, eu sempre falo isso, a extrema-direita ela significa a redução à estética. Nós não. Nós temos uma dimensão que é política, ideológica, moral. Nós queremos justiça. É muito mais profundo. Nós não queremos um espetáculo, nós não queremos só imagem, a gente quer justiça. Justiça social, justiça humana, né? Igualdade, é outro tipo de postura. Né? É óbvio que se a gente. E agora tem muita gente nossa estimulando esse ambiente do espetáculo, porque, como você falou, favorece a pessoa. Ela aparece mais quando ela se põe como julgador, né? Como você que fez isso, que é machista, ou isto, ou... Esse tipo de postura gera a pessoa aparecer, a pessoa ter, assim, gerar fato, né, esse tipo de coisa, mas é empobrecido no campo da ação política. Nós precisamos sofisticar esse debate, nós precisamos sofisticar a compreensão, e para isso, você compreender a realidade implica, a meu ver, uma tolerância em relação ao comum, que o espetáculo não comporta. Perfeito. Nossa, perfeito.